aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Trago notícias e não são boas. Quer saber o que eu acredito que vai acontecer com o BTC? Fica até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Valeu? Olha só, antes de mais nada, aqui na descrição tem um curso Dominando o Mercado Futuros. Você tem 70% de desconto até o último dia do mês, que vai ser amanhã, dia 31, com o cupom que está aqui embaixo. Cupom Lua do Japão. Isso, esse cupom se deu por causa de uma live, tá? Aqui na descrição só vai até o dia 31, tá? Tem tempo que eu não libero o cupom de desconto, valeu? Olha só, o que a gente pode esperar para o BTC, tá? Eu vou fazer aqui uma análise do gráfico e depois a gente vai para análise de sentimento, que está piorando muito. E vou trazer também o gráfico de ciclos do mercado, tá? Que é esse gráfico aqui de complacência do BTC, e explicar para vocês, baseado nesse gráfico aqui, aonde possivelmente a gente está e o que possivelmente vai acontecer, também avaliando de acordo com o gráfico. Valeu? Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixe seu like para não perder esse tipo de conteúdo, hein? Ó, vamos lá. BTC, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? VIX. VIX é o índice de volatilidade. Normalmente, eu já venho falando isso há um tempo, tá aqui no histórico aqui do canal. O mercado tradicional e o mercado de criptoativos, né, que é o mercado de renda variável, costuma fazer um fundo quando o VIX dá uma porrada para cima, tá? Então eles são meio que controversos, assim como a dominância do dólar, quando sobe muito o mercado cai, o VIX também, quando ele sobe muito, a gente tem grandes volatilidades e normalmente essa volatilidade é ao contrário, ou seja, quando o VIX está caindo, a gente tem uma subida no preço de renda variável e no mercado tradicional, mas quando o VIX está subindo, a gente tem uma queda também no mercado de criptoativos e no mercado tradicional, tá? Juntando tudo isso com a dominância do dólar, que a gente já viu que está numa tendência de alta, rompeu uma bandeira de alta, a gente tem o VIX subindo, que somente fechou um gap, a gente tem possíveis regiões de fundo, tá? Então, o que eu estou olhando? Até publiquei lá no meu Instagram. O que eu estou de olho agora? Eu estou de olho numa subida bem forte do VIX aqui, tá? A níveis acima da região de 45, por exemplo. Eu gostaria de ver o VIX aqui batendo na região 50 ou acima. Por quê? Porque todas as vezes que a gente teve um fundo muito forte no mercado tradicional e no mercado de renda variável, o VIX subiu acima de 50. Então eu estou esperando aí um pânico muito grande, também de acordo com a fala do Jerome Powell falando que vai aumentar a taxa de juros, também de acordo com o que está acontecendo, as variantes, a CVD e tudo mais, a gente tem meio que um cenário apocalíptico, vamos colocar um aspas aqui, tá? Não interpretem mal, um cenário meio apocalíptico, mas com nenhuma volatilidade, então não faz nenhum sentido. Então estou esperando pelo menos uma volatilidade aqui no VIX, com o VIX subindo acima dessa região aqui, que é uma região de resistência que vem de tempos, tá? Desde lá de trás, se você for ver, a resistência tá sempre aqui na casa de 38 aos 47, tá? Aqui é uma resistência muito forte, então a gente pode fazer um fundo, nem que seja temporário ou até mesmo global, mas global é um pouco mais difícil, porque a gente precisa de um pânico generalizado, e um pânico generalizado, normalmente o VIX estoura acima de 50, tá? Então pode buscar aqui o histórico do VIX e vai ver que todas as vezes que ele passou a faixa de 40, a gente fez um fundo, quer seja no mercado tradicional ou quer seja no mercado de renda variável, tá? Pode ver aqui em 2018, pode ver aqui em 2020, na CVD, chegamos a bater 85 no VIX, pode ver aqui, ó, em 2015, tá? Setembro ali, ó, a gente chegou a bater a região de 50, depois aqui, ó, em 2018, ali no finalzinho de 2018, tá? Entre janeiro e fevereiro, que também foi o fundo do bear market 2018, e agora em 2022 a gente não tem nenhuma volatilidade muito forte, nenhuma região de pânico ainda, que nos mostre que a gente chegou num fundo do mercado tanto de renda variável como no mercado do S&P 500, como no mercado tradicional, tá? Então esse é um ponto. O segundo ponto é o quê? É o dólar que começou a subir, tá? Bateu aqui tá tentando segurar aqui, tá tentando fazer um pivô de alta aqui, tá tentando fazer, vamos ver aí nas próximas semanas como é que vai se comportar, tá? E o OBV tá subindo, então sim, a gente tem o dólar que provavelmente deve ganhar um pouco de valor, mas não me assustaria se ele caísse um pouco mais aqui
para R$5, tá? Não me assustaria se isso acontecesse, beleza? A gente tem a dominância do BTC que está indo para mínimas históricas, o que mostra que a gente ainda não chegou num fundo, porque quando o mercado ele costuma fazer um fundo, principalmente o mercado de criptoativos, a gente tem essa dominância subindo. A gente precisa que o BTC comece a ser visto como o ouro digital. Isso não aconteceu. E quando que isso vai acontecer? Quando que o mercado provavelmente vai estar próximo de um fundo? Quando essa dominância começar a subir, quando as pessoas enxergarem que, poxa, realmente a gente só pode confiar no Bitcoin. Não que você não vá ganhar dinheiro com altcoins, mas quando as pessoas começarem a enxergar que realmente é o Bitcoin, que é a moeda que pode me tirar desse sistema maluco aí do governo e tal, e começar a enxergar o Bitcoin como uma fonte de fugir desses sistemas e a dominância do Bitcoin voltar a subir, a gente provavelmente vai estar próximo de um fundo. Entenda uma coisa, a dominância subindo não significa que o Bitcoin vai subir. O Bitcoin pode cair com a dominância subindo, como aconteceu lá em 2015, 2017, tá? Quando ele atingiu mínimas históricas aqui em 35% e depois ele só veio achar o fundo quando chegou em 55% de dominância, tá? Então pode acontecer do Bitcoin cair com a dominância subindo, é totalmente normal. Isso só mostra pra gente que tá tendo um rally dentro de um bear market e isso não é saudável, isso mostra que o fundo ainda não chegou, beleza? Quando a gente vai para a dominância do dólar, para entrar no gráfico do BTC e depois a gente ir lá para o análise de sentimento, a gente vê o quê? Que aqui tem duas situações, ou a gente fez uma bandeira de alta aqui no gráfico semanal do USDT, ou simplesmente a gente está formando um padrão de equilíbrio, tá? Um padrão de equilíbrio aqui, ou uma bandeira aqui mais significativa, tá? A gente pode colocar o gráfico diário para entender, e no gráfico diário a gente vai ver que foi formado uma LTB que a gente rompeu e está fazendo uma bandeira de alta aqui, tá? Para vir buscar aqui os topos de 8% a 9% aqui da dominância do USDT, tá? Então a gente vê aqui, ó, o OBV subindo, tendo acumulação, tá? Provavelmente a gente vai vir aqui retestar esses topos aqui. Então isso também se aplica no USDC, que neste momento está numa resistência, tá? Diferente do USDT que já rompeu, o USDC está numa resistência. Se eu for considerar esta região aqui, a gente rompeu, tá? For considerar aqui, ó, essa região de topo aqui a gente rompeu, eu estaria fazendo uma bandeira de alta para vir ali em cima, tá? Mas vou considerar aqui, o que significa que se o SDC romper essa região, cara, vai dar um estouro aí bem forte e o mercado deve cair mais forte. Quando a gente vem para o gráfico do BTC, a gente tem nitidamente uma formação de uma bandeira, de uma LTB, tá? Esta LTB, eu tenho que falar que ela costuma romper para cima, mas isso não significa que ela vai fazer novas máximas aqui, tá? Não é isso, ok? Então, o OBV mostra pra gente uma certa distribuição, tá tendo uma distribuição, isso é bem claro, tá? A gente já perdeu todos os fundos aqui passados, beleza? No OBV tá tendo uma distribuição muito clara, mas o BTC pode andar um pouco de lado aqui. Se a gente for ver o gráfico semanal do BTC, cara, olha o que está acontecendo. O Bitcoin subiu aqui, ó, saiu de 19, bateu lá os 20.500 que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês? Que o Bitcoin poderia ir onde? 20.500 dólares. Ele bateu 20.573 dólares, tá? Subiu 73 dólares a mais. E agora tá caindo, tá? Com esse candle aqui, ó, perdendo aqui volume, tá? Perdendo força compradora, caindo, quase virando para vermelho. Quando o MACD virar para vermelho, se o VIX estiver subindo, apertem os cintos que a gente vai cair e vai cair forte, tá? Então, toma cuidado para não achar que é alta infinita, que vai ter fundo duplo e tal, porque pelo cenário que está se comportando aqui, não parece que isso vai acontecer. Eu posso estar errado. Então não se baseie 100% no que eu estou falando aqui para vocês, tá? E para mim validar o que eu estou falando aqui para vocês, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer análise de sentimento, que tá horrível, horrorosa, tá? Então, veja bem, análise de sentimento do BTC. O que a gente tem? A gente tem o quê? O BTC dentro de uma cunha no gráfico de 4 horas, mas eu vou botar aqui o gráfico de 1 hora para ficar melhor entendimento, tá? O que está acontecendo? O Bitcoin está vindo retestar os fundos após romper uma linha de tendência de alta. O Bitcoin rompeu a bandeira de baixa, tá? Rompeu a LTA, rompeu a bandeira de baixa para baixo, tá? A gente consegue ver isso aqui no gráfico diário, ó. Deixa eu botar aqui, ó, até no gráfico semanal, aqui dá para ver que a gente tem uma LTA aqui que foi rompida, ó. Então a gente rompeu esta LTA aqui e aqui a gente está simplesmente dando continuação à tendência, ok? É claro que a gente tem este fundo aqui de 19 mil dólares, que é o fundo principal, então muita gente
tá abrindo long, achando que vai segurar nessa região, e isso pode dar mais combustível para o Bitcoin continuar caindo, tá? Ah, Samuca, do que você tá falando? Bota aqui no TRDR e vocês vão ver que o Bitcoin, no gráfico de 1 hora, olha só, desde 11 horas da manhã, ele vai caindo e a galera vai abrindo long. Se você colocar aqui desde 9 horas da manhã, o long short do BTC estava em 1,59, tá? Então ele foi caindo e a galera foi, ó, abrindo long. A gente tem dois longs e meio para cada short. Se você for colocar isso no mercado da Binance, a gente está em máximas históricas, a gente está em máximas históricas do Open Interest, tá? A gente nunca viu o Open Interest tão elevado como agora. 120 mil bitcoins, tá? Mas pro que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Apertem os cintos, tá? Apertem os cintos porque a gente pode ter uma queda muito forte indo para 12 ou até 10 mil dólares. Samuca, você é maluco. Então preste atenção nisso daqui. A gente tem o Open Interest agora em 127 mil bitcoins, dia 30/8, tá? E se a gente for colocar isso aqui, o valor em dólares, olha aqui em dólares, a gente tem 2 bilhões e 500 milhões de dólares em contratos futuros, tá? 2 bilhões e meio em contratos futuros, tá? Isso dá 127 mil bitcoins. Quando a gente coloca isso aqui na calculadora, você pega aqui, calculadora, tá? Você pega aqui 2 bilhões e 500, tá? Vou botar aqui 2 bilhões e 500, você divide por 3,5, tá? Que é um short e 2,5 longs, tá? Então você divide isso aqui por 3,5, você tem isso aqui vezes 2,5. Você tem aqui quase 2 bilhões, tá? Quase 2 bilhões em contratos futuros. 1 bilhão e 800 milhões de dólares, tá? Exatamente, a gente está quase batendo 3 em long short ratio, tá? Então a gente tem quase 3 longs para cada short. Você acha mesmo que a galera abrindo long dentro de um suporte, tendo distribuição no OBV, com a fala do Fed falando que vai ter aperto quantitativo, que o Bitcoin vai segurar esse fundo? Você acha mesmo que isso vai acontecer? Eu acho pouco provável, tá? E quando você vem aqui para o gráfico de ciclos de psicologia do mercado, o que você tem? Você tem este gráfico aqui de negação, que esse gráfico eu já trouxe aqui. E eu falei, se a gente tiver numa subida de negação, isso aqui tá em live, o Bitcoin não vai passar os 26 mil dólares. Por quê? Porque foi esses pavis que deixou aqui, ó. Se você coloca aqui no gráfico do BTC, olha o pavio que tá aqui, ó. Tá vendo? O BTC não chegou aqui, tal como não chegou aqui neste gráfico, tá vendo? E agora, se a gente estiver no gráfico de negação realmente, a gente vai cair reto e vai cair forte, tá? Tendo uma queda aqui mais ou menos da mesma proporção que a gente saiu daqui, de 32 mil dólares para 17. Então a gente poderia cair daqui de 25 mil para 12 ou 10 mil dólares, tá? Não se assuste se isso acontecer, porque o índice de alavancagem tá mostrando isso pra gente. A galera está gananciosa, a galera está alavancando, achando que vai ter um fundo duplo, que vai ter repique, que vai para a lua, então toma cuidado. Eu não vou dizer que a gente está num horrível ponto para se expor. Eu não vou comprar isso, em todas as minhas lives eu falo isso, agora não. Eu acho que vai mais queda e eu tenho que ser coerente com o que eu acredito e que eu vejo no gráfico e com o que o Fed está dizendo. Se a gente for ver aqui no gráfico semanal, tá? Quanto que a gente tem de liquidação? Liquidação, pra gente ter, vamos ver se a gente valida um fundo aqui, tá? Quando a gente começa a ver os termos de liquidação aqui no BTC, quanto que a gente tem, tá? Isso aqui é só na Binance, tá? A gente tem aqui 114 milhões de dólares, cara, na próxima semana. 36 milhões de dólares nessa semana. Cara, isso é muito pouco. Você sabe quanto que a gente vai ter aqui? A gente vai ter acima de 1 bilhão pra gente validar um fundo, tá? Acima de 1 bilhão. Então, ainda tá longe. A gente pode ter uma queda muito forte. Isso não significa que o mercado vai cair reto. Ele pode andar de lado. Ele pode, em gráficos menores, 5 minutos, 15, 30 minutos, 1 hora, ele pode fazer algumas velas verdes, mas não se confunda, tá? O cenário está indo totalmente contra o BTC, as notícias não estão positivas para o BTC, o gráfico não está bonito para o BTC, o que o Fed está fazendo não está relevante para o BTC, a gente está em máximas históricas do Open Interest, a gente tem o VIX, que é o índice de volatilidade, que está subindo, tá? E eu fiz uma live com vocês falando do VIX, tá aqui no canal, tá? Para ter cuidado com o VIX, quando o Bitcoin estava em 24 mil dólares.
E a gente pode dar uma porrada aqui a qualquer momento no VIX para cima, vindo acima de 38. Eu acredito que o VIX vai acima de 50. Isso é uma crença minha, não quer dizer que vai acontecer. Eu acredito que ele vai acima de 50, que a gente vai ter um pânico muito forte. Vai ter muita gente liquidada ainda, tá? Ainda vai ter muita empresa quebrando, ainda vai ter muita coisa acontecendo. Então, ainda tá cedo para falar que isso aqui é um fundo do BTC e tá tudo apontando para mais quedas, tá? Então, ó, tomem muito cuidado, porque dificilmente eu tô fazendo aqui alguns vídeos assim no meio do dia e tô fazendo isso para alertar vocês, beleza? Não caia nessa nessa catinlena aí, achando que vai para 30 mil, 40 mil, 50 mil, para você acabar não ficando preso no topo. Valeu? Eu sou o Samuca Trader. A gente tem aqui curso de análise de sentimento, tem curso dominando o mercado futuros para você aprender a ver o gráfico, aprender a ver análise de sentimento de fato, você aprender a estudar os indicadores e aprender como realmente você vê os indicadores ao seu favor. Lembre-se de uma coisa, a gente está em máximas históricas do Open Interest, isso nunca aconteceu na história, então a gente pode ter uma queda nunca vista na história, tá? Guardem isso que eu tô falando para vocês, porque eu sou amigo de vocês. Valeu? Tamo junto, a gente se vê na nossa live às 21 horas. Valeu? Um abraço e até lá.